Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Do Meio para o Topo. Um podcast sem meias palavras para empresas em crescimento. Se você é fundador de uma empresa ou pensa em ter seu próprio negócio e é líder de uma média, de uma grande empresa, tenho certeza que você vai aproveitar esse papo de hoje, até porque, como sempre, a gente tem convidados ilustres, especiais, e hoje, além de tudo, o cara é meu amigo, corintiano do coração, mas vou deixar meu amigo Flávio Amari se apresentar. Eu gastaria 15 minutos do podcast só falando tudo que você já fez, tudo que você faz e tudo que você ainda vai fazer, mas vou deixar você se apresentar. Bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pela iniciativa. Acho que são papos bacanas e esse mundo cada vez mais digital, a gente tem as oportunidades de assistir o que a gente quer assistir no momento que a gente mais quer. E você gerando conteúdo, trazendo informações. Parabéns pela iniciativa e essa nova vertente ainda sua, também como entrevistador de um podcast. Aprendendo. Eu sou sorocabano desde sempre, quero morrer aqui, se Deus quiser, muito tempo ainda. Mas empreendedor, minha família tem uma empresa de loteamento aqui no empreendimento imobiliário. Meu pai fundou, Renato Amari, grande Renato, lá atrás. Foi para a prefeitura, político, e eu acabei assumindo os negócios da família. Hoje já está na gestão da terceira geração. Ou seja, a minha filha Amanda e minha irmã Viviane, que ainda é da segunda geração. E nós já temos até a quarta geração que chegou, que é a minha netinha, Maria Olívia. Então nós já estamos começando a preparar daqui a pouco. Já chegou a Maria Olívia? Quarta geração, acabou de nascer, então a quarta geração, para a gente poder continuar até nessa atividade nossa de gerar emprego, moradia, oferta dos terrenos para as pessoas aqui da nossa região. Essa é a vertente empresarial. Desde criança também tive muita ação institucional. Tinha pouco mais de 10 anos e eu ia nas reuniões de associação com meu pai. Sempre pro bono, ou seja, a gente não recebe nada nesse assunto. Sempre bom lembrar. A gente ganha conhecimento, ganha relacionamento. A gente aprende. Então, eu participei de diversas entidades como diretor, e quando eu chego, eu gosto de ser presidente também. Então, fui presidente de várias delas. Estou na presidência hoje da FIABSE, que é uma entidade internacional da área imobiliária, mas já passei pela AELO, Ação de Loteadores, pelo Secov, que é o maior sindicato da América Latina, mais de 100 mil empresas ligadas. Muito significativo. No estado de São Paulo. Vice-presidente da CEBIC, Câmara Brasileira da Construção. Entrei agora no Conselho Superior da Fiesp. Transitei também por outras entidades do setor e agora também no Conselho do Seconce. Seconce é uma organização social que nasceu para dar tratamento médico hospitalar para os trabalhadores da construção civil. Que legal. Acabou crescendo. Hoje 20 mil funcionários e também, repito, pro bono, a gente não recebe nada para isso. Pelo contrário, a gente muitas vezes paga para trabalhar, porque você tem reuniões de trabalho, você tem responsabilidades que você assume, seja responsável só de estar lá e até responsabilidade civil, porque você assina balanço como membro do conselho, de uma entidade como o Seconce, que administra também hospitais como a OS, de 2 bilhões de reais de faturamento no ano passado. Então é uma entidade robusta e eu estou lá para aprender um pouquinho mais também de uma área que não é a minha, que é a área da saúde. Está sendo uma experiência muito bacana. E a área política. Então já participei de várias campanhas políticas, quando meu pai é candidato, Renato Amari, participei de outras eleições e outras candidaturas, também ocupando o cargo dentro do governo do estado como secretário de Estado da Habitação. Então tenho vários chapéus aí, chapéu de empresário, chapéu de entidade de classe, chapéu político e também as nossas relações sociais na nossa cidade, na nossa região. Então tem assunto para a gente falar aí, desde futebol, fui presidente do São Bento também, lá para trás. Essa eu não sabia, Flávio. Você foi presidente do São Bento? E eu conheci um pouco mais dos bastidores do que é ser, acompanhar ali o dia a dia do futebol, mas gosto e transito e acho muito importante os empresários, Rodrigo, participarem de grupos de conhecimento, de relacionamento, e cada um tem a sua característica. Nós montamos aqui recentemente o LEAD, que você participa, que é um grupo onde a gente tem ali empresários, e aí é C-level, ou seja, empresários do alto topo de comando, não é para trazer o gerente, mas é o presidente da empresa, de grande faturamento. Estamos fazendo vários encontros com esses empresários e que muitas vezes não se conhecem. O empresário, muitas vezes daqui da nossa região, não conhece. Eu mesmo nasci aqui. E vou parar de falar para você bater papo com isso, não fico falando. Não, continua. Mas enfim, os empresários muitas vezes não se conhecem. Os empresários tradicionais de Sorocaba, que estão aqui há 30, 40 anos, já são amigos antigos. Mas tem muita empresa nova, de gente nova ou gente que veio de fora,
se instalou aqui na nossa cidade ou na nossa região e fatura. Tem empresa que eu não sabia que está na casa de R$ 1 bilhão aqui na nossa região e que a gente acaba não conhecendo. É verdade. O LEAD propicia isso. O LEAD propicia esse encontro de grandes formadores de opinião, de tomadores de decisão. Como eu disse, C-level, de empresas de alto faturamento. E daí não é para tomar uísque ou fumar charuto, para beber vinho. Também vale ter grupos para fumar charuto, beber vinho, tomar uísque. Mas o objetivo do LEAD é gerar conteúdo, influenciar positivamente no futuro da região e principalmente gerar negócio entre as empresas e as pessoas que atuam nesse grupo nosso. Aliás, eu fui, né, tenho a alegria de fazer parte do LEAD, né? Começamos essa conversa há um ano. Há um ano. E tive a felicidade de participar do seminário LEAD Real Estate lá em São Paulo. E que evento, hein? Altíssimo nível de debate, dos convidados. Acho que eu sei que é uma das bandeiras muito fortes na tua área de empreendedorismo, o mercado imobiliário, mas obviamente, como você já disse muito bem, não é a sua única área de atuação. É verdade. Você falou muito do Renato também, é inevitável falar do Renato Amari, né? Eu que não sou sorocabano, sou paulistano. Cheguei aqui 89, estou velho já. Cheguei aqui em 89, 90, logo depois o Renato ganhou a eleição, em 94, a primeira eleição do Renato? Foi deputado estadual em 94 e virou prefeito na eleição em 96 e assumiu em 97. É isso. E eu posso dizer assim, sem medo de ser feliz, que a Sorocaba é ARDR, é antes do Renato, depois do Renato. Assim, claramente é isso e não estou dizendo isso porque você é meu amigo, porque você é meu cliente. Aliás, meu cliente há 15 anos na Verbo. É verdade. Mas não é por isso, é porque realmente a gente percebe que Sorocaba tomou um outro rumo. Eu diria até porque não uma outra vocação, né? Quando nas duas gestões inesquecíveis aí do Renato. Obrigado. E falando um pouquinho, né? A gente fala sobre liderança, sobre gestão. Se você pudesse dizer uma palavra, eu sei que tem muita coisa, mas se você pudesse dizer uma palavra que o teu pai te ensinou e te ensina ainda, uma fala assim, meu pai, é isso aqui que ele falou para mim, que eu carrego dentro de mim nas minhas diferentes frentes de atuação. O que seria? Se é que é possível resumir. Não tem uma palavra, porque na verdade a convivência intensa, a gente vai aprendendo sobre vários temas, é sobre vida, sobre liderança, motivação, determinação, foco, comando. Então, eu tive a vida toda muito próximo do meu pai. Meu pai está doentinho hoje e digo que o último ensinamento foi vamos tentar cuidar um pouco até da saúde. A gente poder ter um pouco mais de musculação na academia, escolher melhor os seus alimentos, pensar na longevidade também, com qualidade. Então, não dá para dizer uma, Rodrigo. Eu acho que a convivência... E não é só o Renato Amari político, mas o Renato Amari pai, Sim. O empresário, o amigo. Então, são vários ensinamentos com vários chapéus diferentes. Entidades de classe, liderança, formar equipe. Tem uma lista que eu diria de aprendizado que a gente tem e que você tem que tentar passar isso para os teus filhos depois. E uma outra coisa que eu digo, que a maior herança que a gente pode ter, também são os amigos. Muitos amigos do meu pai, muitas pessoas que a gente tem, o caráter, enfim. Eu usaria aqui inúmeros adjetivos e até verbos aqui para poder resumir um pouco, mas não dá para dizer que é uma, porque são vários ensinamentos e de temas e momentos diferentes. Então é difícil de ter uma. Mas o mais gostoso é o que a gente vê hoje na cidade. Sim. A gente percebe, e até porque quando você deixa de ser candidato, e meu pai, como está doentinho, não tem mais nenhuma possibilidade de voltar para uma eleição e tudo mais, então não tem mais aquela oposição que fala mal ou xinga. Porque a hora que você está no poder e você toma a decisão, é natural você ter gente que te elogia e que te critica. E faz parte do jogo isso. Quando você decide, você deixa algumas pessoas descontentes. Mas eu não acho que está certo. Claro que não está. Cada um acha de um jeito. Lógico. Né? Se você tem que fazer do teu jeito, se candidata e faz do teu jeito. Né? Você pode buscar o candidato que mais chega perto do que você acredita que é o certo. Mas ninguém é igual a ninguém. Né? Então, quando você está no poder, você desagrada algumas pessoas. Mas hoje, a gente anda pela rua, e quando eu estava na secretaria, fiquei 4 anos, de 19 a 22. E antes eu estava na presença do Secov, então muito tempo fora de Sorocaba também, que foi de 16 até 18. Hoje eu convivo mais aqui
no mercado, na padaria, no restaurante, nos eventos. Então eu estou mais na cidade aqui nos últimos 2 anos. E é voz única na cidade, e esse elogio, esse reconhecimento e até uma barra cobrança. Flávio, e aí você? Né? Então é um momento em que eu sinto um pouco isso na rua, dessa cobrança, e a gente não sabe o futuro, né, Rodrigo? Eu tenho vontade, óbvio, de ser político, ajudar a cidade, claro, e tal, mas legítimo. precisa ver como é que é o momento, porque tem que dar um match, como a gente fala, né? Antes de você até perguntar esse tema, mas tem que dar um match. Você tem que estar num momento de vida que encaixe você ser candidato a algum mandato eletivo. E a cidade também querer, o eleitor também querer você. Então precisa ver se esse match vai acontecer. Mas é gostoso hoje ouvir na rua isso que você fala. E é uma coisa que, sabe quando parece que já virou um hábito, não é um hábito a palavra certa, mas um alinhamento, na verdade, do pensamento das pessoas e dizer da transformação e reconhecer a transformação da cidade na gestão de 97 e de 2004, que foi a gestão do meu pai, do Renato, que mudou realmente. Mudou. A cidade, ele deu um upgrade. Ela saiu do ostracismo, do falta de conhecimento e virou uma cidade com conhecimento, com uma limpeza organizada, que recebia investimentos e tudo mais. E numa época que não existia o que existe hoje de comunicação digital, virtual e de redes sociais. Sim. Era trabalho na unha mesmo ali, Sim. trabalho 1 a 1, e não era através de rede social. E não estou criticando nem elogiando, claro. só uma constatação que era mais difícil, né, fazer tudo isso. E é interessante falar de rede social porque vários posts... Eu estou tomando cuidado aqui de deixar a caneca virada assim, ó, verbo, para aparecer como aqui. Como bom amigo de um marqueteiro. Estou deixando ela aqui para aparecer a verbo. Você faz assim, a sua também, a gente combinou. Aqui, ó, do meio para o topo. Pronto. Aqui, do meio para o topo aqui, ó, e verbo aí, ó. Pra cá. Esse Pronto, é parceiro pronto. pra caramba. Mas olha só, a gente tá falando de rede social, né, e eu tava olhando, e obviamente eu faço isso até por força da minha profissão, olhar muito o sentimento nas redes sociais, né? E toda vez que tem um evento político na nossa cidade, de maior expressão, seja ele positivo ou negativo, o teu nome vem à tona nos comentários das redes sociais, mas a grande maioria, e olha que rede social não é um ambiente mediado, é terra de ninguém, as pessoas escrevem lá como se não houvesse nenhum tipo de consequência, né? Mas ainda assim, o que a gente vê lá são comentários muito positivos e uma sugestão, né, declarada de que você, em algum momento, como você falou, tem um momento certo para tudo, em algum momento você possa concorrer a algum cargo público. Isso, obviamente, passa pela sua cabeça. Claro, e eu leio os comentários. E você, quando lê comentário na rede social, você tem que ter o equilíbrio. Você não pode você não pode ficar achando que aquilo ali é verdade, em primeiro lugar, porque é verdade para aquela pessoa que escreveu aquele comentário. E é muito comum também, Rodrigo, você sabe mais do que eu, que a depender do ambiente que você está ou do espaço que você está, tem mais comentários alinhados com você e menos comentários mais comentários desalinhados com você. Você pega um portal ou uma rede mais ligada à esquerda, que não é a minha linha ideológica de pensamento político, você vê ali mais críticas ao meu pensamento. E é natural que seja assim. Quando você vê uma linha mais de direita, e daí não é aquele extremismo do radicalismo, né? De nenhum lado, né? Porque daí também não são muito apaixonados aí os comentários quando falam de mim. Mas você tem que ter o equilíbrio de não achar que aquele comentário vai te influenciar nem para você ficar com o nariz empinado e nem para você ficar com o nariz para baixo. Você tem que manter o equilíbrio, e eu faço isso. Também outro ensinamento do meu pai, você nunca pode achar que você é mais do que ninguém e também não pode deixar ninguém deixar você menor, nem precisa ser maior do que ninguém. Então, quando você lê aqueles comentários elogiosos, fica calmo. Quando você vê aqueles comentários críticos, também fica calmo e entende que aquilo ali é opinião de A, de B, de C e legítimo, faz parte do jogo. E muitas vezes, a hora que você lê o comentário, você fala, puta, mas será que esse comentário... Eu estou falando mais do crítico do que do elogioso, né? Porque quando você olha o crítico, você fala, poxa, mas será que eu penso assim mesmo? Será que eu estou certo? Estou passando essa imagem, né? Você faz até uma avaliação melhor. Eu olho com mais atenção até o comentário crítico. Nunca tinha pensado nisso. Acabei de pensar aqui, batendo papo com você, porque parece que quando eu olho um comentário crítico, eu olho com mais atenção. Eu olho até com mais... Puxa,
Por que será que estão falando isso? Claro que você tem que descartar aqueles que nem sabem o que estão falando, que aliás é uma boa parte das pessoas que participam desses comentários, nem sabe o que é, o que não sabe nada, não busca informação em nenhum lugar de maneira adequada, sabe? Aquela pessoa que não tem o que fazer e fica escrevendo bobagem no computador. Não estou falando dessas pessoas. Mas tem muita gente ali que sabe o que está fazendo. Sim. E expressa de maneira correta a tua verdade, o que você acredita. Então, para essas pessoas, eu olho mesmo. E pensando alto aqui, eu olho com mais atenção aqueles que me criticam. Porque eu acho que ali você consegue buscar alguma coisa para tentar melhorar como pessoa. Não é mudar o pensamento ideológico que cada um de nós tem, e eu respeito todos, cada um com a sua ideologia, porque acredita naquilo que pensa ou defende. E é do jogo isso, democrático, cada um defender. Claro. E quando você tem a maioria, você muda um governo. Flávio, vamos voltar a falar um pouquinho mais desse lado familiar, porque eu sempre tive curiosidade de te perguntar isso, eu vou te perguntar aqui no... Se eu não achar adequado, eu não te respondo. Tá tudo certo. Aí a gente vai criar outra pergunta, tá tudo certo. Vamos lá. Mas vamos lá. Você tem a responsabilidade e o privilégio, eu vou chamar assim, de ser filho de uma figura pública respeitadíssima. Você encara isso mais como uma responsabilidade, mais como um privilégio? Teve algum momento que você sentiu que isso era um peso ou não? Você sentiu que era assim, alguém já desbravou aqui um pedaço, eu vou lá e vou desbravar outro. Como é que você lidou? E em algum momento foi uma pressão para você isso ou não? Claro que foi. E é ainda. A expectativa, quando você tem ali uma liderança como o meu pai sempre teve na cidade, o Renato Amari, traz... E daí eu não estou falando só do político, estou falando do empresário, da pessoa. Isso é um problema ou uma solução ou uma motivação para várias pessoas do mundo. Alguns ficam mais preocupados, outros não estão nem aí com nada. Eu sempre tive um desafio de tentar construir e dar sequência num trabalho com a minha característica. Não é fácil isso. Imagino. E até hoje. E se eu for prefeito de Sorocaba um dia, eu imagino alguém falando para mim assim, mas o teu pai não faria isso. Nossa, teu pai fez verdade. assim, teu pai fez assim. Teu pai foi melhor que você. Tomara. Porque se eu conseguir ser 10, 20% do que ele fez, eu já vou estar feliz. Agora, é muito difícil mesmo, quando você tem a responsabilidade, mas eu não olho do lado ruim. Eu acho que ele é bom, porque te pressiona, no bom sentido, para você construir alguma coisa melhor. É um desafio pessoal, motivacional, para você poder ser mais ou melhor ou construir alguma coisa bacana. Então, eu olho pelo lado bom da história, embora o peso é pesado. E daí Imagino. Não é só o político, pessoal, o empresarial, mas a soma das características todas e saber lidar no momento adequado com a cobrança. Sim. Eu já tive a cobrança empresarial e não tenho mais, porque eu já fiz o meu papel como empresário de mostrar que eu sei fazer. Eu sei cuidar de uma empresa e cuidei da empresa da família nossa quase 30 anos. Então, esse papel de empresário eu já supri e não tenho mais. Mas no começo, a hora que eu cheguei ali, 1 ano de empresa, e eu trabalho desde os 10, 12 distribuindo folheto para vender terreno. Na época, você vendia terreno distribuindo folheto na fábrica. Então, 10 anos eu estava lá. Férias de 12, 13 anos, estava no caixa da empresa. Então, eu trabalhei desde sempre no nosso negócio. Mas no mundo empresarial, eu não tenho mais essa preocupação de mostrar, porque eu já mostrei. Sim. Sendo empresário. No mundo institucional, eu também já mostrei, sendo presidente de várias entidades, ocupando cargos importantes, sempre repito, pro bono, sem nenhuma remuneração, nessas entidades todas que eu participei e participo, mas eu ainda não fiz um pedaço do político, embora já tenha tido uma experiência como secretário de habitação, fazendo um trabalho bacana, pelo menos eu considero que eu fiz o meu melhor e transformei a vida de 1 milhão de pessoas no estado de São Paulo, e eu contei, foi mais de 1 milhão de pessoas que a gente impactou com as ações da secretaria, mas enfim, ainda tem mais coisas para serem provadas nesse meio político, e eu tenho certeza que eu vou ouvir muito ainda. Mas seu pai faria desse jeito, mas seu pai fez assim. Não, nem parece que você é filho do seu pai. Eu estou preparado para ouvir as críticas, porque quando você está na expectativa as pessoas estão te elogiando e estão te motivando. Se em algum momento eu chegar a ocupar algum cargo aqui na nossa região, na nossa cidade,
muda o modelo. Sim. Porque daí vai ter o não das decisões que você toma e vai ter a pressão natural, democrática, seja de imprensa, seja da oposição. Então é natural isso, Rodrigo. Essa eu ainda vou sofrer lá na frente, essa pressão mais forte ainda, mas é um desafio e é motivacional. Eu tenho certeza que você vai vencer. Não sei, vou ter que trabalhar para isso, ter que suar a camisa. Mas você sabe que tem uma coisa, Flávio, desculpa, que me marcou muito. Vou até repetir aqui uma coisa, Flávio, que me marcou muito. E é real isso, assim. Não sei se você vai lembrar, mas marcou a mim. A gente estava numa negociação, isso lá atrás. A gente trabalha junto há mais de 15 anos, mas acho que deve ter sido lá nos anos iniciais, que a Verbo começou a prestar serviço para a Renato Homer Empreendimento. Aí eu lembro que eu fui de apresentar uma proposta, aí você chegou para mim e falou assim, mas você está ganhando dinheiro aqui? Eu falei, tô. E falou, não, então tá bom, então vamos fechar. Não é muito comum no libanês falar isso, hein? Então eu fui Você me privilegiado. pegou num momento bom ali. O libanês é um pouco mais duro, mas você me pegou num momento alternativo ali. Mas me marcou, cara, porque assim, lógico que a gente tem uma relação Eu tô brincando, ótima. o parceiro tem que ganhar junto. Claro. Mas a gente tem uma relação ótima com a grande maioria dos nossos clientes, mas é raro você ver esse tipo de pergunta. Lógico. É raro eu falar isso também, viu? Então, mas e por que me marcou? Porque eu falei assim, cara, então eu acho que o Flávio, por onde ele passar, ele vai ter esse pensamento. Né? As pessoas estão sendo justamente, nesse caso era uma contrapartida financeira, mas existem outros tipos de contrapartidas, né? Talvez até mais importantes que as financeiras, como lealdade, por exemplo. Será que a pessoa está recebendo aquilo que é justo que ela receba? E aquilo ficou na minha cabeça. Você está olhando uma relação de longo prazo, e a hora que você está na empresa, você tem que ter fornecedores ali, no longo prazo, uma relação que dure. E a pessoa precisa ganhar dinheiro mesmo. Então Claro. Eu brinquei com você do libanês, mas embora seja duro na negociação, a gente paga todas as contas em dia, nunca nós pagamos um dia atrasado, aliás, a gente paga antes quando a gente está ali já com as contas prontas. E mais do que isso, você precisa ter a preocupação ali do teu fornecedor, do teu parceiro, dele realmente estar ganhando dinheiro fazendo o que ele faz. Às vezes a gente não ganha sempre, às vezes a gente está ali e empata, mas Sim. tá bom, não pode perder. Se perder uma vez, ganha na outra, até pode acontecer isso, porque às vezes no mundo empresarial você tem momentos ou ciclos mais difíceis. Nós estamos nesse ciclo hoje. Sim. Momento hoje de 15% de taxa Selic. Uma loucura. E você tem que tomar dinheiro. Nossa empresa é de loteamento, a gente toma dinheiro do sistema para poder pagar a infraestrutura e vender financiado em 180 meses. Quando a gente toma hoje dinheiro, você tem que pagar a CDI, que é 15%, a taxa Selic, mais o spread do banco e de quem está aplicando o dinheiro do banco. Porque quem está aplicando no banco também quer ganhar o jurinho dele, o banco quer ganhar o jurinho dele, tem uma parcela gorda de impostos, e daí você paga o teu juro, a tua prestação, o teu financiamento. Então o momento hoje econômico do Brasil, embora alguns setores estejam tendo um sucesso na rentabilidade, vários deles estão tendo dificuldade. E o setor imobiliário é difícil. Embora a gente tenha um mercado crescente, positivo, mas é um momento difícil para a economia, principalmente quando você olha uma taxa de juros desse tamanho e um governo que não corta despesa e aumenta imposto. Esse é o cenário hoje que a gente está falando aqui, em novembro de 2025. Imposto alto, aumento de imposto e taxa de juro alto. E a forma de resolver o problema do caixa público federal é aumentar mais imposto para nós. Então é difícil o momento que a gente está hoje econômico no Brasil. E a gente está falando de sucessão, falamos um pouquinho da sucessão do Renato para o Flávio no negócio. Vamos falar agora daqui para frente, né? Você está falando desse ambiente complexo, e é mesmo. Que tipo de conselho, que tipo de informação você divide com a Amanda, né, que tá à frente do negócio agora, tá fazendo o teu papel, né? Ao mesmo tempo deixando ela trabalhar do jeito dela e ao mesmo tempo você do lado ali. Como que é essa relação? Eu sei que ela é muito saudável, tanto que a empresa continua a prosperar nas mãos da Amanda mesmo com esse cenário, mas como que é a troca de vocês? Eu acho isso legal porque tem muita gente que está assistindo a gente também que pode estar passando por esse momento de sucessão para os filhos. O que você pode ensinar para a gente aí? Tem ainda um meio do caminho, que a Viviane, que é minha irmã, que ainda faz parte da segunda geração da empresa. É verdade, até vivi lá. Depois tem a Amanda, que é a terceira geração. E a gente tem feito encontros periódicos, Rodrigo, e daí você precisa ter alguém para te ajudar nesse processo. Não dá para você conduzir, eu acho,
conduzir sozinho. Eu acho que é bom você ter um facilitador para a condução de todo esse processo. Então a gente pegou uma pessoa para nos ajudar como um facilitador. A gente tem encontros periódicos, não só com quem está na gestão, mas preparando também os herdeiros, entendendo que família, patrimônio e empresa. Você tem que separar e ao mesmo tempo estar junto. E nós temos ali esse grupo, núcleo duro que a gente tem, familiar, eu com as minhas irmãs, e a gente tem também esse núcleo de formação dos herdeiros. Porque nem sempre quem é cotista ou acionista ou herdeiro de uma empresa vai estar lá trabalhando no dia a dia. E tem que saber o seu papel como herdeiro, membro do conselho, executivo. Então, a gente tem buscado fazer encontros na nossa empresa com a terceira geração. Meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos, cada um dos 3 teve mais 3. Então, a terceira geração tem 9. E a Amanda já começou com mais 1 agora. Não sei quantos filhos ela vai ter. Talvez não tenha os 3 que cada um teve, porque vai mudando a característica demográfica no país ou no mundo, né? Mas que seja, nós temos 9 herdeiros na terceira geração da nossa empresa. Nós temos reuniões periódicas com todos os herdeiros acima de 15 anos e eles sabem o que a gente faz, como a gente faz, as dificuldades, as coisas boas e as coisas ruins da gestão. Talvez eles não entendam ainda. Tem o Diogo, que está com os 16 hoje, talvez ele não entenda muito bem o que está acontecendo ali dentro, o que é o nosso negócio. Mas ele já está ouvindo falar. Ele vai ouvindo, participando. Ele vai na reunião. Vai na reunião. A gente não tem reunião todo mês. A gente faz 2 ou 3 por ano do grupo maior. Legal. Num sábado, das 8 ao meio-dia. E daí a gente tem ali como se fosse uma reunião de conselho mesmo. Com o facilitador nessa reunião. Às vezes sim, às vezes não. Tá. Às vezes eu conduzo a reunião e às vezes a gente tem um facilitador para acompanhar algumas coisas. O facilitador ele participou conosco no processo. Tá. Porque é importante você ter não é um contrato, mas você ter um documento assinado pelos sócios de como vai acontecer cada item, seja sucessão... Acordo de acionista. Um acordo de acionista, até pensando na outra geração. Quem entra a trabalhar, quem não pode trabalhar, como é que é remunerado, tem direito àquilo, tem direito a isso, separando empresa, definindo critérios de distribuição de lucros, enfim. Tem todo um regramento ali de plano de saúde, usa funcionário da empresa para não virar baderna. Sim. E uma coisa é quando você é dono de uma empresa sozinho e não tem filho. Outra coisa é quando você tem uma empresa que vai crescendo, e tem muitas aqui na nossa região, e você tem várias como clientes de vocês, que vai crescendo. Sim. E você não pode chegar alguém e falar, não, quero que você vá pegar o cachorro meu, e com todo respeito aos pets, lá não sei aonde, e levar não sei o quê, ou vai fazer uma compra de mercado. Isso tem a ver com o negócio, Com né? negócio. E às vezes tem negócio que até pode ter. Não, tá lá um funcionário, tá remunerado, não é certo isso. Mas tem cultura organizacional. O que tem que fazer? Tem que regrar. Tem que combinar o jogo com todo mundo. A gente fez isso. Já está definido. Você não pode pegar o funcionário da empresa para mandar fazer compra de mercado para você. O funcionário da empresa é para trabalhar no negócio. Me busca no aeroporto. Então. Não pode. Você vai buscar no aeroporto e contrata outra pessoa para a pessoa fazer esse trabalho. Mas, enfim... O que eu quero dizer é que você tem que preparar tudo isso. E para preparar, é bom você ter uma outra pessoa de fora que vai conversar com os cônjuges, vai entender a característica de cada um dos herdeiros, vai mostrar para cada um deles mais jovem. Porque uma coisa é você falar para o teu filho, uma coisa é você falar para o teu sobrinho. Outra coisa é ver um cara de fora bem diferente. E fala para o sobrinho teu. Como eu também poderia falar com facilidade para um sobrinho de um amigo. E ele vai olhar para mim com respeito. Claro. Porque não tem a relação de amor. É diferente quando você tem relação de amor na comunicação. Você tem essa pitada que interfere para o bem e para o mal, com dificuldades, muitas vezes, na comunicação. Então você traz um terceiro facilitador, constrói o regramento para fazer a sucessão. E a gente fez isso. Eu ainda inventei um negócio até da gente dar um dinheirinho para cada um da molecada, para eles sentirem um incentivo também de participar de uma reunião do conselho. Ó, vai ser remunerado aqui, tem X reais aqui da distribuição de lucro nossa, a gente faz a distribuição de lucro, é pouquinho, mas é a sensação de que tem a remuneração também no conselho da administração. E hoje é o que eu faço na nossa empresa. Eu não estou ali assinando cheque ou aprovando venda, mas eu sei exatamente o que tem no banco, o que tem para receber, o que tem de estoque, o estágio da obra. É como se eu estivesse hoje numa posição
de presidente do conselho da administração. Empresa pequenininha, mas o conceito, a gente fala em inglês aí, nose in, ou seja, nariz para dentro e hands out, e mão para fora. É isso aí. Esse é o conceito de conselho de administração. Você sabe tudo o que está acontecendo ali, mas você não faz. O executivo hoje é a minha irmã, a Viviane, e a minha filha Amanda no nosso negócio. Agora, Amanda afastada por gravidez, eu vou ter que pôr um pouco mais de uma hand in, vou ter que pôr uma mão para dentro ali para acompanhar um pouco mais algumas coisas, para suprir no período ainda dela aí com a minha netinha, para eu poder fazer esse trabalho aí de um pouco mais descendo na ação do dia a dia do negócio da gente. E o coração está preparado para ser avô? Então, já sou, né? Mas é bacana você poder ter a sensação de pegar no colo depois de 30 anos e a mesma carinha. Deve assim, ser né? ótimo, cara. É a mesma carinha e é diferente. Mas sabe, você tem a sensação depois que você é só, né? Eu quero esperar um pouquinho mais. Não, mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, né? Minha filha tem 19 anos, a mais velha, a Isa, e o Pedro tem 14, eu quero esperar um pouquinho mais. Mas vai ter seu tempo. Pode demorar um pouco de ano, muito ano, às vezes, mas não é você que vai decidir isso aí. É verdade, é verdade. Ô Flávio, e você, bom, você já falou aqui, né, você foi líder, tanto político, ainda né? Líder institucional, líder na empresa. O que você vê em comum do que torna uma equipe bem-sucedida? Porque, lógico, você falou, sempre procurei também ser presidente e tal. Quando você é presidente, naturalmente você tem uma equipe. O que você vê de comum nesses diferentes ambientes que formam uma equipe bem-sucedida? Não é fácil isso. Você ter equipe, motivar a equipe, escolher pessoas certas, entender que você precisa trocar também às vezes, porque não adianta você ficar insistindo com algumas pessoas, tem que saber trocar, tem que saber dar liberdade, cobrar resultado. Tem algumas regras que você pega no livro mesmo de administração de empresa. Eu me formei em administração, estudei economia e fiz vários cursos de pós-graduação na própria GV, que eu me formei na Getúlio Vargas, em administração. À época tinha o PEC, que é o Programa de Educação Continuada. Então, vários cursos, mas você tem que colocar em prática isso. Sim. E escolher pessoas certas, motivar as pessoas. As pessoas criticam muito o Dória como governador e as decisões que ele tomou. Ele tem uma característica, eu sou amigo pessoal dele hoje, a gente convive muito, até por conta do LIDE e outras coisas mais. Você foi secretário no governo dele? Secretário no governo dele. A gente acabou estreitando a relação, nós temos vários grupos que a gente participa, no próprio LIDE, que ele também comanda, mas ele tem uma capacidade, e talvez eu me adaptei com ele no sentido de liderança, porque ele é muito parecido com meu pai. Ou seja, ele escolhe bem a equipe e tem uma característica muito parecida também, que é delegar a responsabilidade e cobrar o resultado com uma firmeza única. Respeitar o horário, dar liberdade. Quando eu estava no governo, não teve nunca nenhuma ligação ou nenhum pedido para contratar A, B ou C. Eu tive liberdade para montar a minha equipe, mas eu tive também a responsabilidade de entregar os resultados. Então a gente tem autonomia. E esse é um dos segredos na hora de você comandar. É você dar liberdade para as pessoas tomarem a decisão, mas que tomem a decisão. Se errar e todo mundo erra, corrige, volta para trás e vai para outro caminho. Se errar demais, está na hora de você trocar a pessoa, Sim. porque você não pode ter gente no teu time que erra. Você tem que comandar e a pessoa tem que se ajustar. Mas não é fácil isso, porque tem objetivos, tem características pessoais. E tem uma coisa bacana que eu aprendi com a minha mulher, com a Enéia, que é o Eneagrama. Eu não conhecia muito bem isso, mas é uma forma de você entender a característica de cada uma das pessoas. Tem pessoa que tem aquele jeitão. Não adianta você pegar uma pessoa com esse jeitão para fazer esse trabalho, essa função. Não dá match, não encaixa. Então também você tem que entender a característica da pessoa para melhor colocar e melhor extração do que ela pode te dar. E você entender essa característica que o Eneagrama explica muito bem. E cada um de nós, você tem uma característica diferente da minha, que é diferente do outro. Sim. Algumas bases são parecidas, mas cada um tem o seu jeito. Tem gente que gosta mais de ficar no campo, tem gente que gosta mais de ficar no escritório, tem gente que gosta mais de falar, tem gente que não consegue se relacionar, tem gente que é uma pessoa analítica, tem gente que é uma pessoa pragmática. Cada um tem o seu jeito. E o segredo do líder, e eu estou aprendendo ainda isso, Rodrigo, mas o segredo do líder é você conseguir mapear aquela pessoa e ver qual é a melhor função que essa pessoa pode desempenhar.
E daí vale até na empresa familiar. Total. Será que essa pessoa é boa para ser um gestor, para ser um executivo? Ou é uma pessoa boa para ser um membro do conselho? Ou é uma pessoa que não serve para ser membro do conselho, nem gestor, e vai ser acionista e vai receber um pedaço do lucro quando tiver da empresa. Então é importante também na própria família você entender. Os teus filhos, ele tem uma característica. Os meus filhos têm características diferentes. Então você tem que entender e falar, não, esse filho aqui, pode ser que você tenha todos iguais. Não é comum isso. Não. Mas entender a característica de cada um e ver o que melhor se adapta para você. Não é fácil, eu te digo ainda, como eu falei. Eu ainda estou aprendendo ainda isso. É difícil você encaixar a característica de cada um. Eu falo muito, parece político até aqui. Se me largar aqui, eu vou falando. Vou contar uma história rápida para você. Conta. Evento em Portugal, fui vice-presidente de uma outra entidade chamada Sinlop, Confederação de Imobiliário dos Países em Língua Oficial Portuguesa. Membros de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Brasil, Guiné. E eu era vice-presidente dessa entidade, encontros periódicos em Portugal no segundo semestre e um desses países da língua portuguesa no primeiro semestre. Num determinado evento em Portugal no segundo semestre, em algum ano passado, eu estava lá sentado, já tinha tomado um vinho porque já tinha cumprido o meu papel, estava só no seminário, o presidente fala assim, Flávio, eu preciso de um favor teu. A ministra do Meio Ambiente vai chegar, mas eu não sei que horas ela vai chegar. Então eu preciso que você fale no púlpito ali e faça uma palestra. Eu não sei se vai ser de 5 minutos ou de 2 horas. Você vai ter que falar o tempo que for. Eu falei, deixa comigo, só me avisa quando eu tiver que concluir 2, 3 minutos antes, que eu vou falando, 2, 3 minutos eu paro e... Deu certo. Eu falei, acho que uns 30, 40, chegou a ministra, na época de Portugal era uma mulher, ministra do Meio Ambiente, eu estava falando, daí eu vi um sinal, falou, agora chega. Daí eu concluí meu raciocínio, então eu vou embora aqui quanto tempo for, Rodrigo. De improviso e com vinho. Não, pois é. Nesse Mas caso deu certo. Aqui nós estamos tomando água, até porque são meio-dia. Nesse caso aqui é água. O Flávio, e o que você entende que define uma empresa mal sucedida? Não só uma empresa, uma organização. A gente falou, né, de equipes, né, de formação de equipe. O que é uma empresa mal sucedida? O que ela normalmente tem no teu aprendizado? Você tem que buscar ter lucro em primeiro lugar. Então, uma empresa mal sucedida que não tem lucro. Você tem que entender a hora também que você está no mercado, ou que você está num momento econômico, que não adianta continuar, é melhor parar. Então, mal sucedido é você continuar fazendo uma coisa que está dando errado, tem que mudar. A gestão é fundamental, você tem que entender, muitas vezes também, que se você não sabe fazer determinada coisa, é melhor você trazer alguém de fora para te ajudar. E é muito comum em empresas que estão crescendo muito rápido terem essa dificuldade. E a gente vê o mercado, às vezes, Rodrigo, uma empresa que é de um tamanho específico e vai continuar assim. A nossa empresa tem essa característica por opção. Nós poderíamos, na nossa empresa, fazer 1, 2, 5, 10, 20 empreendimentos e fazer um crescimento. Nós optamos por ter um tamanho determinado, endividamento muito baixo, quase zero, para a gente não poder ficar sujeito a essas variações econômicas com risco de quebrar. Mas é muito comum a empresa que vai crescendo demais ter a dor do crescimento. Então você precisa entender também de trazer pessoas para te ajudar no crescimento das empresas. Mas eu acho que o pior problema é você não entender que às vezes não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, e ter a humildade de reconhecer. Tem que parar. Para, muda o caminho, fecha, porque ainda mais no momento que a gente vive num país como o nosso, que não é a Noruega. Noruega, o cara acorda de manhã, ele já sabe a hora exata que o ônibus vai parar na porta, sabe exatamente quanto ele vai pagar de imposto em 2035. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora. E em vários aspectos. Você tem muita turbulência, muita oscilação, muita volatilidade na economia do Brasil. Isso dá para nós uma vantagem competitiva única no mundo. Se trazer o norueguês para trabalhar no Brasil, ele vai ter muita dificuldade. Mas eu acho que o maior segredo é você saber a hora também que você precisa mudar o rumo, porque senão você vai quebrar a empresa. Mas o mal sucedido tem, acho que tem muita abrangência aí. Mas acho que o principal é saber a hora, não está dando certo aqui, vamos mudar o caminho, ou vamos trazer alguém para ajudar a gente. Ou esse ramo não está dando certo mais. É o modelo da máquina fotográfica com o celular digital. Sim. É entender e também olhar também aquela caneta, a Bic, que até hoje está lá. Né? Clássico. E algumas outras coisas mais que podem ser produzidas, mas tem que sentir um pouco o cheiro. Nosso mercado imobiliário é menos difícil.
embora o olhar da gente no longo prazo sempre está olhando movimentos demográficos. A maior correlação que existe no mercado imobiliário é o movimento demográfico. A população está crescendo, está diminuindo, está migrando, está vindo mais para a região A, B ou C, como é que está a classe socioeconômica dessas pessoas. Então, os dados econômicos e demográficos do próprio IBGE, que é aberto para todo mundo, sempre nortearam o caminho da gente na visão de longo prazo no mercado imobiliário. Mas, de maneira geral, todo mundo precisa de uma casa, um lugar para morar. Sim, sempre vai precisar. E é raro você conseguir ter ainda, vai ter talvez no futuro, essa história da importação de casas, você pegar aquelas casas com impressões 3D, ou aquelas caixas que a Amazon começa a vender agora, que você põe a casa pronta em cima, é uma coisa muito longe para nós. Mas tem alguns sinais que a gente tem que estar olhando no mercado imobiliário sempre. Eu diria aquele até veículo, aquele eVTOL, não sei se você já viu aí, já. Que você tem. Isso pode mudar muito se aquilo ali de fato acontecer, que aqueles, como se fosse um Uber. Califórnia já tem, que é o veículo que voa, né, para distâncias curtas, com preço mais barato. A Embraer está desenvolvendo esse produto, está bem perto de tornar uma realidade para nós. Imagina no mercado imobiliário, quando você pode morar a 10, 20 quilômetros do teu local de trabalho, do teu estudo, e você pegar ali um pequeno helicóptero e você voar num custo baixo, você vai mudar a mobilidade e você vai espraiar as cidades e empreendimentos imobiliários. Então esse é um tema, por exemplo, que você tem que estar atento no mercado imobiliário. E se você não está atento, você pode talvez ser mal sucedido se você não olhar para isso, que pode ser um dos caminhos também, para citar um. Mas tem várias outras assuntos ou temas que você tem que olhar para não ser mal sucedido. E mesmo assim você pode quebrar a qualquer momento. E você falou um negócio muito legal, porque, e até vou pegar um trecho aí do que você falou, e é uma frase que eu falo muito para o nosso time na Verbo, que é o seguinte: você precisa sentir o cheiro do cliente. E eu sempre treino a equipe e falo assim, olha gente, a gente como humano, a gente toma contato com o mundo com os 5 sentidos. E a gente usa os 5 sentidos para lidar com o cliente. Assim, pô, mas o paladar também? Sim, porque a gente tem que experimentar coisas novas. Então, o paladar é nesse sentido. Mas, falando dessa frase que está até ali num dos valores da Verbo, que é sentir o cheiro do cliente. O que isso significa na prática? Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou. Deixa eu entender o que o meu cliente lá na ponta valoriza, porque eu, como negócio, preciso me adaptar para entregar. Você falou, poxa, os negócios mal sucedidos são negócios que parece que não estão dando certo, eu preciso reconhecer que não está dando certo. E ele começa a não dar certo quando o cliente para de valorizar aquilo que você está entregando, porque ele vai parar de comprar se ele parar de valorizar. E eu acho que essa capacidade que a gente, como líder de negócio, tem que ter de ir lá e sentir o cheiro, e eu digo sentir o cheiro porque no tato eu consigo pegar nessa mesa, mas eu não estou sentindo o cheiro da mesa. Se eu colar meu nariz na mesa, eu vou sentir o cheiro dela. Ou seja, eu tenho que estar muito perto do cliente para entender se aquilo que era valor para ele há 5 anos atrás, não vou nem falar de 10, de 20, ou que é valor para ele hoje, continuará a ser valor amanhã. Ontem eu estava num encontro do TikTok, vieram alguns chineses, a liderança global do TikTok estava aqui em São Paulo, e eu fui lá e olha que interessante, né? Eles estão crescendo como plataforma de anúncio mesmo, mas muito anunciante ainda não investe na plataforma porque tem que criar o conteúdo e é vídeo. Tem até o estático ali que performa, mas o vídeo é sempre melhor. O que o TikTok fez? Criou uma ferramenta chamada Symphony, que com inteligência artificial cria-se o conteúdo para anunciante, ou seja, eliminou uma barreira que muitos anunciantes tinham para entrar na plataforma. Lógico, estou falando agora de pequenos e médios anunciantes, os grandes têm condição de fazer. Mas olha que legal, como é que eles chegaram a essa conclusão? Indo lá sentir o cheiro do cliente. Aí desenvolveram uma diretoria no Brasil. Vamos fazer esse TikTok na nossa empresa. Vamos então, fazer, agora, lógico. Nós não temos esse TikTok aí. Pois é, e precisa fazer. E especialmente, a pessoa tem a coisa de pensar, é dancinha. Gente, não é mais. Nós estamos deixando dinheiro em cima da mesa, a gente achar que o TikTok é dancinha. Não é mais. E não é só mais para tal da geração Z, que, aliás, já tem 29 anos. Né? Alguns recortes falam de 97 a 2010, o nascimento. Nós estamos em dezembro de 25, não sei quando você vai assistir o podcast, mas estamos gravando em novembro de 25, melhor. Já tem 29 anos, ou seja, será que eu não estou deixando dinheiro na mesa para esses caras? Né? Enfim, dei essa volta toda para dizer o seguinte, acho que sentir o cheiro do cliente
é uma das maneiras mais eficazes da gente conseguir ter perenidade do negócio, porque aí eu vou continuar a saber o que é valor para ele, né? Você foi dirigente e é dirigente de algumas associações. O que é valor para esse associado? Será que ainda é valor ou a gente está perdendo associado? Será que não está mudando o decisor lá desse meu associado? O que eu preciso como entidade continuar a oferecer para ele, né? E aí tem um ponto legal que é o seguinte: em algum momento, Flávio, dessa jornada empreendedora, dessa jornada de associação, você pensou em desistir? Fala, chega, não quero mais, vou chutar o balde aqui. Às vezes é difícil, né, Rodrigo? Porque você gasta uma energia gigante, sei lá, 7, 8 entidades que eu participo, e ela demanda uma energia, muitas vezes, que ontem eu fui para São Paulo numa reunião, um almoço de uma dessas entidades, eu demorei 2h10 na direção para ir, e estava bem na entrada de São Paulo, nem foi tanto tempo assim. Reunião de 2 horas, mais 2h10 eu demorei para voltar. Uau. Porque nem fui ainda naquele horário que é o pior. Eu fui no almoço. Então, não é o pior horário para chegar, nem para sair de São Paulo para a gente. Então, às vezes você fala, puxa, mas perdi 6h30 aqui entre sair, almoçar e voltar. Foi o dia, né? Foi o dia. Daí você termina, você deita na cama de noite assim e fala, puxa, mas o que eu fiz hoje? 1 ou 2 encontros de manhã, 6 horas no período mais nobre do dia, depois mais uma outra agenda no final do dia. Então você perde o dia, entre aspas, para nós que não estamos lá na Faria Lima ou na Paulista, nós estamos aqui em Sorocaba, em Votorantim. Então você perde muito tempo no deslocamento e muitas vezes não consegue participar de todas as ações que você faz. Mas o ganho que você tem, por outro lado, ele acaba neutralizando o custo que você tem, seja pessoal, do tempo, mas você tem que ter dentro de você esse conceito da coletividade e entender que não é um ganho de você ganhar R$1.000 ou R$1 milhão. Às vezes até te dá R$1.000 ou R$1 milhão, um relacionamento, um conhecimento ou uma informação. Mas não é isso que você tem que buscar e colocar na ponta do lápis. É uma coisa mais macro. É o conjunto, é a assiduidade, é o relacionamento, onde você senta do lado de pessoas, conversa com pessoas, se relaciona com essas pessoas e é uma coisa do longo prazo. Você não vai ter, naquele dia, naquele momento, aquele resultado. E, por outro lado, muitas vezes acontece isso. Às vezes é uma agenda, naquele dia, naquele horário, que você conversou com aquela pessoa e que às vezes te dá um negócio que é de R$1 milhão. Muitas vezes. Então você não sabe isso, porque as coisas acontecem. Sim. E você controla o número de variáveis muito pequena. Então, se você abre mais o leque, você tem mais probabilidade de você ter mais sucesso. Se você fica fechado só aqui, casa, escritório, vidinha normal, você não vai ter mais probabilidade. Pra você ter mais probabilidade na vida, você tem que sair daquela história de casa, escritório, que é o conceito de entidades de classe, que é grupo de associações. Você abrindo mais o leque, você tem mais possibilidades de gerar negócios criando relacionamento. E às vezes é aquele dia, naquele lugar, com aquela pessoa, e comigo já aconteceu isso mais de uma vez, que surge um grande contrato, uma grande venda, ou uma compra importante, ou uma negociação, uma união de empresas. Então, às vezes acontece isso. Só que dá trabalho. E as demanda pessoas, não, tempo. isso é bobagem. Ah, e para a sociedade, quanto ganha? Não ganha nada. Não ganha nada. Aliás, é o contrário. Você gasta, você acorda muitas vezes às 5 horas da manhã, isso mesmo. vai ter que dormir fora, e não é fácil isso. Quantos aviões eu fui para Brasília discutir temas importantes para o setor, acordando 5 horas da manhã e pegar avião às 6h30, 7 horas. E acordando às 5 em São Paulo, não em Sorocaba. Já dormindo em São Paulo antes, para pegar o avião às 6 horas e fazer bate e volta. Passar o dia inteiro em Brasília e voltar de noite discutindo ali leis importantes para a gente do setor imobiliário e tantos outros exemplos que você se doa, não ganha nada, mas tem relacionamento, aprendizado e você consegue ter informações e interferir positivamente no mercado que você atua. Fábio, e para a gente, uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Eu vou dividir um pensamento, você me fala se faz sentido para você ou não. A maioria das pessoas que eu vejo que participou de entidade, seja ela qual for, por pouco tempo, foram pessoas com uma visão muito curtoprazistas, se é que existe essa palavra,
mas eu já ouvi, então estou impressando de alguém aí que eu ouvi. E pessoas que em algum momento falaram assim, não, eu estou aqui, deixa eu ver o que eu vou ganhar aqui. Essas pessoas ficam muito pouco tempo nas entidades. As pessoas que ficam mais tempo nas entidades e que inclusive conseguem ter a sua contrapartida, legalmente falando, obviamente, né? Ter o seu ganho, que não necessariamente é financeiro, são pessoas que estão na entidade para servir. Primeiro eu estou aqui para servir. Primeiro eu estou aqui para entregar algo. E depois pode ser que eu ganhe alguma coisa. Eu, pelo menos, penso assim. Eu estou, por exemplo, no Ciesp há 21 anos. Agora foi eleito aí, indicado pelo Erli, que já entrevistei aqui, inclusive, diretor titular aqui em Sorocaba. Mas eu fiquei 21 anos servindo mesmo, ajudando a promover evento, ajudando a divulgar o Ciesp, inclusive pela própria verba. Às vezes pela própria verba, pro bono, inclusive, mas fora o meu tempo como líder, e você também tem uma história muito mais longeva do que a minha em diferentes entidades. Faz sentido esse raciocínio? As pessoas que ficam são aquelas que entendem que primeiro elas têm que servir para depois poder receber algo? E as pessoas que não ficam são aquelas que são curtoprazistas e deixa eu ver o que eu consigo extrair daqui, pensamento meio extrativista? Eu não sei se dá para a gente separar desse jeito. Agora, as que ficam têm uma característica parecida. Tanto que quando você está lá, eu estou no Secov há mais de 30 anos. Então, a hora que você está lá, você vê pessoas que estão lá há 50 ou 60, muitas vezes, desde sempre. A entidade vai fazer 80 esse ano, 2026. E tem gente ali que é ex-presidente, como um Romeu Chap, que entrou nos anos 80 na entidade. Há 50 anos praticamente. Uau. E está lá o Paulo Germanos, que foi presidente em 78. Nossa, o ano que eu nasci. E ele está lá ainda participando. Então você vê pessoas ali que têm uma característica parecida. São pessoas parecidas conosco. Isso é bom, porque você acaba vendo uma pessoa parecida com você, você acaba ficando mais. E daí Mas você parecido cria em que sentido? Desculpa te interromper. O jeito. Entende que você não tem que ficar pensando no seu umbigo, no seu negócio. Para você ter um negócio melhor, você precisa melhorar o ambiente de negócios. Para você melhorar o ambiente de negócio, você precisa melhorar a sociedade que você está. E daí não é uma lei para melhorar a tua atividade. É melhorar a tua cidade, o teu estado, o teu país. É você contribuir para o todo e vai trazer um benefício para você. Mas não é uma conta de matemática assim, linear, exata. Mas se não tem ninguém como liderança empresarial fazendo esse trabalho, o mundo empresarial ele fica omisso e a gente perde. Quando eu estava na presidência do Secov, eu criei um grupo chamado Reformar para Mudar. O que é esse grupo, Rodrigo? Eu encontrava os presidentes das entidades e em eventos. Como vai? Tudo bem? Muito prazer. Que legal. Sou presidente. E acabava ali a conversa. Eu falei, poxa, a gente está perdendo. Porque a entidade A está fazendo a mesma coisa que a B, que a C e que a nossa entidade. Eu criei um grupo de presidentes de entidades nacional. Hoje tem 45 entidades que participam desse grupo. Reformar para Mudar. Do setor imobiliário? Não. Diferentes setores? Não é, obviamente, do setor farmacêutico e nem do setor de esportes. Setores correlatos. Mas construção, projeto, engenharia, ferro lá, transporte ferroviário, enfim, é do macro setor. E eu criei esse grupo. Que legal. Reuniões periódicas e até hoje ele existe. Eu criei em 2016. Olha só. E até hoje ele existe. Então, você vê pessoas semelhantes a você. E tem alguns que são assim mesmo. E eles são assim. Você tem que entender, e eu entendo, que aquela pessoa... Tá bom, o que eu vou ganhar com isso aí? Você não é assim, você gasta 1 hora e vai ganhar tantos reais. Não é assim. Mas você, às vezes, pode gastar 1 hora e ter um puta de um bônus. Claro. Porque você deu sorte daquele dia, naquele lugar, naquele horário, encaixar um negócio da tua vida. O evento do LEAD que a gente fez aqui recentemente aconteceu uma coisa assim. Uma empresa que não está nem associada a gente ainda, mas foi uma convidada, porque era um prospect, falou, Flávio, eu estou procurando uma empresa assim, para fazer negócio. Estava passando do lado aqui a empresa, eu sabia que era, eu peguei o cara, falei, tá aqui, ó. Que legal. Conversa. Que legal. E deu negócio os dois. E você gerou valor para os dois. Então, às vezes dá uma sorte, daquele dia, naquele horário, dá um match. E encontrou. E às vezes você fica ali e não dá. Mas o fato é que você constrói isso ao longo do tempo. Não pode ser aquela expectativa matemática. Mas alguns vão chegar, não gostei, não ganhei dinheiro com esse negócio aqui. Tudo bem. Não fez nada também? É a característica ali, né?
E às vezes não ganha mesmo, porque você precisa construir, encontrar, dar certo, mas não é só isso. Você precisa buscar formas de construir um ambiente melhor e gerar conteúdo. Mas, Rodrigo, obrigado do convite. Foi um prazer estar aqui com você. Deixa eu só te fazer uma coisa rapidinho. Me fala. A gente sempre termina o podcast, eu peço para que o convidado faça uma pergunta para mim. Uma pergunta para você. Então você pode perguntar o que você quiser. Como é que você está se sentindo como um novo entrevistador, considerando que você não é do ramo? E como é que você acha, como é que você consegue encontrar o equilíbrio para não ser, além de entrevistador, o entrevistado? Olha, é uma ótima pergunta. Eu acho que... Porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Primeiro que as pessoas que eu estou entrevistando ainda nesse momento são pessoas que eu conheço, então eu tenho repertório para fazer perguntas, né? E segundo, que eu gosto muito de estudar. Então, obviamente, embora eu te conheça há mais de 15 anos e... Você deu um Google no meu E nome. outros... Deu um Google, deu um ChatGPT, usei as ferramentas disponíveis para poder fazer boas perguntas, porque no fim do dia eu quero gerar valor para quem está assistindo a gente como entrevistado, porque eu preciso tentar extrair aquilo que é relevante para você e que eu entendo que possa ser relevante. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não sou jornalista, mas sou publicitário. As duas profissões são comunicação social no fim do dia, então, de alguma maneira, elas se encontram, mas estou aqui para contribuir e para aprender. Mas obrigado pela pergunta. Muito bem. E obrigado por ter vindo, ter aceitado esse convite. Espero que eu volte a te entrevistar em breve. Foi um prazer, Rodrigo. E para quem acompanhou a gente, obrigado. Somos companheiros de Ciesp e Fiesp, entidades irmãs. Verdade. E vamos sempre estar juntos. Obrigado mais uma vez. Valeu, Rodrigo. Obrigado a você que nos assistiu. Um grande abraço e lembre-se, sem meias palavras, sem verniz, vai para cima que o teu negócio vai prosperar. Grande abraço, até o próximo episódio.